Aguardando apenas um minuto para ver se estamos ao vivo, acredito que sim. Queridos irmãos, amigos, eu quero vos dar a boa-vinda e lhes cumprimentar com a doce e santa paz do Senhor Jesus. Este é o canal de sempre do Projeto Semear e eu sou o pastor Reginaldo. Esta semana, para algumas pessoas mais próximas, eu cheguei a comentar que eu tirei essa semana sem fazer o programa Começando o Seu Dia com Deus. Eu não fiz o programa, mas todos os dias eu comecei com Deus para recarregar as baterias, para trazer à tona aquilo que era necessário de reflexão e ver na vida real tudo aquilo que nos faz sorrir ou nos faz chorar, não é? E esta semana também falando com uma pessoa querida, estávamos falando até mesmo de um tema que há um tempo atrás eu fiz um programa, uma mensagem, e nesta noite eu quero repetir aqui e dizer a você que a noite não é o fim. A noite na nossa vida, ela pode representar tantas coisas, pesos que sobrecaem nos nossos ombros, onde literalmente o sono nos fugiu, né? A preocupação pesou, o relógio natural, ele parecia conspirar contra o amanhecer e, na verdade, no meio a um oceano de problemas, não é? Nós praticamente quase naufragamos. E de fato não naufragamos porque as misericórdias do Senhor não têm fim sobre as nossas vidas. E quem de nós, eu aqui falando ou você aí me ouvindo, não já experimentou uma noite assim tão longa na vida? Mas o decreto de Deus é a alegria no amanhecer, e isso nós vemos no Salmos capítulo 30, versículo 5, que diz, na Almeida Corrigida, diz da seguinte forma: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Está falando obviamente de Deus, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E quando nós estudamos um contexto como esse, de um Salmos como esse, o 30, é um cântico de dedicação justamente à casa de Davi, que foi o escritor desse salmo. Ele foi escrito em um momento justamente por alguém que tinha tocado o fundo do poço. Porque no versículo 3 do Salmos 30, ele disse: tiraste-me a alma do inferno. Ele estava dizendo a Deus que estava enfrentando um momento em que a sua alma estava angustiada, abatida, como se estivesse no inferno. Mas ele também havia experimentado esta repentina e exaltação do favor de Deus. No versículo 7 do mesmo Salmos 30, ele disse: fizeste que a minha montanha permanecesse forte. E Davi aí neste salmo nos ensina uma verdadeira jornada de fé, uma jornada de dor, mas uma jornada de celebração, que como se fossem coisas que coexistissem entre si. Agora, o Salmos 35, que é a nossa base central, o texto central do que quero falar nesta noite, não é apenas uma poesia bíblica, porque se nós olharmos Salmos e olharmos Provérbios, são dois livros que nos ensinam de forma muito profunda. Porém, existe aí uma linguagem não técnica, mas uma linguagem poética, uma linguagem de lamentações, uma linguagem quase que
em alguns pontos descritiva de momentos em que o autor vivia, e é uma promessa justamente do contexto bíblico, é uma promessa profética de um princípio espiritual que governa a vida dos filhos de Deus. Nós temos que saber que tudo aquilo que existe de errado na nossa vida, a dor, a angústia, a tristeza, a derrota, a falência, tem um prazo. Deus, ele não deixa aqueles que o temem, por mais que foi um problema causado, buscado com as próprias mãos. Pessoas que aceitaram em determinados momentos desviar-se dos caminhos perfeitos de Deus, daquilo que Deus queria para suas vidas, e se afundaram em um lamaçal sentimental, em um lamaçal espiritual, em um lamaçal financeiro, e essas pessoas literalmente elas fizeram como se estivessem em uma areia movediça. Quanto mais se moviam, mais afundavam. Mas a alegria, ela tem um decreto divino. Ela há de vir juntamente com o amanhecer. E se você está chorando agora, e eu te disse que eu tirei esta semana justamente para uma introspecção, para uma reflexão muito profunda, saiba que Deus já assinou a ordem da chegada para o meu e para o seu amanhecer. Pastor, mas com base em que o Senhor diz isso? Eu estou te dizendo isso com base na fé. Porque se nós lemos a Bíblia simplesmente conforme lemos qualquer livro, não é necessário ter Bíblia, tampouco lê-la. Nós temos que, na verdade, ler a Bíblia efetivamente como a palavra de Deus, porque aberta é a boca de Deus, profetizando nas nossas vidas, determinando nas nossas vidas, e basta apenas que possamos deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações justamente sobre todos os conteúdos deste livro sagrado. A realidade inegável que cada um de nós tem na vida é a noite, é o tempo do choro. Nenhum de nós consegue escapar durante o decorrer da nossa vida, da nossa estada nesta terra, da permissão que Deus nos deu para atravessar bosques, desertos, rios, alagamentos, pedregulhos, espinhais, montanhas. O Senhor nos faz reconhecer que Ele é Deus de todos os ambientes. O Senhor não consegue forjar o nosso caráter se apenas nos fizer sorrir. O Senhor, Ele não consegue, forjar, não é que Ele não possa, mas é pelo caráter humano mesmo, que Ele não forja o caráter se Ele não nos permitir sentir dor, abandono, lágrima, medo, tristeza, angústia, e essa profundeza toda que em determinados momentos parece que vai nos consumir. Mas agora, quando nós olhamos, precisamos no meio da noite reconhecer a dor, validar o sofrimento de cada um de nós, tanto aqui de quem está falando, quanto de quem está ouvindo. O choro, ele não é para mim e para você, em momento algum da nossa vida e da nossa jornada, um sintoma de fraqueza, um sinal de fraqueza, mas precisa ser algo precioso. Nós fomos feridos, perdidos, mas o choro é algo precioso para quem? Para quem chora? Não, para Deus. Porque o homem, no seu caráter egocêntrico, ele não consegue reconhecer as suas misérias, a sua tristeza, a sua queda, se ele não sentir um estado de tristeza, um estado de angústia. Ele não consegue reconhecer a sua derrota, literalmente, a sua dependência de Deus, melhor dizendo, que ele não pode nada sozinho, se o Senhor não colocá-lo literalmente contra a parede, permitir que ele escorregue, permitir até mesmo que às vezes caia, para saber que o cair é do homem,
mas o levantar é de Deus. Para que o homem saiba que quando se reerguer, que quando levantar não foi a sua faculdade, o seu estudo, o seu mestrado, o seu doutorado, os seus muitos cursos, não foi por ser um poliglota, não foi por manter contatos diversos que reergueu-se, mas foi porque a misericórdia de Deus o alcançou na alegria que chegou ao amanhecer. A noite que, obviamente, estou falando não é essa que dormimos e às vezes perdemos o sono. A noite que estou falando é aquela emocional, espiritual, que às vezes eu e você atravessa e que dura às vezes, quizás dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Anos preciosos que poderíamos estar rendendo, produzindo na nossa vida e da família. Mas, na verdade, alguns de nós se encolhem tanto em um poço depressivo, onde alguns de nós preferem enquitar a própria vida. Agora, o choro, nós precisamos saber na nossa vida como servos de Deus. E eu te animo nesta noite a ter isso em mente, que o choro, que a tristeza, que a angústia e que esse abandono na nossa vida é apenas um visitante. Ele vem, mas ele vai. Ele não faz morada, ele não se instala, porque a Bíblia em nenhum momento ela nega o nosso sofrimento. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele chorou. No capítulo 11, versículo 35, segundo escreveu João, ele chorou quando ele soube que o seu amigo Lázaro morreu. Ele experimentou o sofrimento dentro da sua alma, dizendo: aquele que eu amava morreu. E a Bíblia é categórica, é um dos versículos mais curtos da Bíblia, onde diz: Jesus chorou. Ele nos disse, lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. E que aflições são essas? A noite é o período da solidão. A noite, ela vem às vezes com um luto que é inevitável. A perda de alguém que amamos. A perda às vezes de recursos financeiros que talvez eu ou você tivéssemos como nosso baluarte, como nosso escape, como a nossa segurança. E o Senhor permitiu que isso saísse de nós, para que nós pudéssemos olhar e falar: não é o dinheiro, não é a estabilidade financeira, não é a profissão, não são os contatos, sou eu na sua vida. Existem coisas que se vão de nós, e não é porque nós somos mais ou menos inteligentes para não administrar e perder. É porque o Senhor permite ir-se, retirar-se, desaparecer-se. E nós buscamos e não damos conta para onde foi. Não há explicação técnica ou empírica, não há. Nós olhamos às vezes coisas que saem das nossas mãos e não conseguimos achar uma resposta. Mas aí o Senhor nos lembra: é noite. Estamos atravessando um momento que não somos só. É nós e milhões de pessoas ao redor deste mundo que o Senhor está permitindo ao mesmo tempo passar por este momento de solidão, onde tudo parece que está ao contrário, onde parece que as portas se fecham, os contatos, os amigos desaparecem, familiares, cada um no seu canto, na sua casa. As coisas começam a dar errada e o Senhor permite. Olha, quando tinha você era bom. Quando tinha onde lançar mão, as coisas davam certo. E você dizia que era você, e agora? É quem? E o Senhor vai apertando. Sabe, a noite são as perdas, de forma geral.
São os diagnósticos inesperados que chegam quando em uma consulta, alguém com um olhar frio e congelante olha para você e fala: é câncer. E escute bem, não é apenas câncer, está em estado avançado. Esta semana, em que eu tiro para refletir um pouco, sem fazer o programa matinal de terça a sexta, começando o seu dia com Deus aqui neste canal, eu fico sabendo de alguém que tinha um problema intestinal. E o médico havia dito que esta pessoa tinha que fazer um tratamento, porque possivelmente era câncer, ou já era câncer, e estava. Acontece que esta pessoa tratava um câncer de intestino e evacuava sangue puramente, todos os dias. E de repente esta pessoa começa então a sentir um desconforto estomacal. E ela vai ao médico e o diagnóstico foi: olha, não sei como não detectaram antes, mas o médico que cuida do câncer intestinal não conseguiu ver que este homem está com câncer infinitamente mais velho e avançado no estômago. Queridos, o que eu estou dizendo aqui nesta noite é algo que pode acontecer comigo ou com você, com alguém que está à nossa volta e que amamos, em que depositamos ali, literalmente, um amor incondicional. E de repente o diagnóstico muda os parâmetros daquilo que conhecemos. E aí, a nossa noite, ela está começando ou a nossa noite já existia? Nesses momentos é que o inimigo mais tenta na minha mente e na sua mente sussurrar mentiras, sabe? Nós, onde começamos a vivenciar esta noite, e eu tenho momentos da minha vida em que tudo estava caminhando. E um acidente, em um dia 12/12/2019, as coisas viraram de perna para cima na minha vida. Diagnóstico: não pode levantar mais do que 3 quilos. Diagnóstico: todos os nervos dos arcos costais que envolvem os arcos costais e que saem da coluna se romperam. A sua dor agora é crônica. Não há remédio. Diagnóstico: usar uma bomba de morfina. Não. Você pode também usar uma árvore de eletrodos na extensão de toda a sua coluna para dispensar estímulos nervosos no meio da dor e combatê-la. Diagnósticos na vida que transformam a minha e a sua caminhada em uma mudança radical de direção. Alguns, a dor de uma traição. A angústia de você carregar uma dívida sem poder pagá-la mesmo sabendo que deve. Não ter de onde tirar. A incerteza do amanhã, se será executado ou não. Nós precisamos nos identificar, olhar para dentro de nós com o reflexo da Bíblia, que é a palavra de Deus, e saber o que é na nossa vida que de fato está nos colocando em uma escuridão interminável, em uma noite em que o sol não chega. Nós precisamos, dentro de nós, identificar isso. Tiago, ele escreve o propósito da nossa provação como um todo lá no seu livro, no capítulo 1, versículos do 2 ao 4, dizendo: o choro, ele pode ser um fertilizante para a nossa fé. Veja lá. Ele dizendo que é na escuridão que a semente da perseverança é plantada. Tiago, do 1
capítulo 1, versículo 2 a 4, leia para você ver. É como se a noite não tivesse vindo na nossa vida para nos destruir, mas para nos preparar para o peso da glória que virá sobre nós. Pastor, mas o que o senhor está dizendo? Eu estou te dizendo que nós, assim como a dor, assim como a noite, assim como a decepção, assim como a angústia, ela vem na nossa vida passageiramente, porque nós também somos passageiros aqui. E nos preparar para a glória que virá é o que dizer, olhe para a tua vida espiritual. Esta não pode estar em uma noite. Esta precisa estar usufruindo da glória, da luz, intermitente ou não, sobre a sua vida, que é do Espírito Santo, que não nos abandona. Mas não nos abandona quando? Quando o meu propósito, ele não se perde no meio da minha dor. Olhamos às vezes para alguém e não nos damos conta do tamanho da dor que esta pessoa está carregando. Olhamos para alguém às vezes que no meio de pessoas é sorridente e não conseguimos imaginar a quantidade de lágrimas que esta pessoa, que agora neste momento está sorrindo, derrama sozinha no seu quarto, no seu leito. Agora, o texto-chave, quando ele fala sobre a brevidade da ira de Deus, quando ele fala sobre a extensão do seu favor, dizendo que a sua ira dura só um momento, mas que no seu favor está a vida, está dizendo, olha, assim como você é passageiro na terra, porque você é filho dos céus, você também precisa saber que a sua dor, que a sua angústia, que o seu medo, que o peso que agora está sobre o meu ombro e sobre o seu, vai passar. É você olhar e dizer, Deus está me fortalecendo no meio da minha fraqueza. A força do Senhor, ela se renova justamente no reconhecimento que eu preciso ter sobre a minha fragilidade. Porque a sua ira dura só um momento. O Senhor, ele não vai contender com o homem o tempo todo, porque ele sabe que nós não temos estrutura para suportar a sua ira. Agora, esta palavra ira, aqui ela não se refere à condenação eterna que a Bíblia diz, mas ao descontentamento momentâneo que Deus, ele olha para mim e para você e ele vira o rosto. Por quê, pastor? Se ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, por causa do nosso pecado. É o contexto lá de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem escolhido por Deus, mas passivo a errar. E errou, que se afastou momentaneamente. E que a ira de Deus, através até inclusive de palavras, lhe foi dita. A espada nunca sairá da sua casa e o trono não será mais da tua geração. Agora, por que diz que o seu favor está na vida? Porque no arrependimento de Davi, não só o seu trono perpetuou, porque Jesus é raiz de Davi, como também a espada foi retirada da sua casa. Mas quais são as durações entre esse momento da ira, que é um instante, e o favor da vida? Nós podemos fazer esta comparação, para que nós tenhamos aqui nesta noite, diante deste texto tão profundo, que o choro dura uma noite, a alegria, ela vem ao amanhecer. Nós podemos ver que a ira é só um momento, é momentâneo, mas o favor está à vida, é porque a vida
é eterna com Deus. Ou seja, o seu favor, a sua misericórdia, sabe, ela pode nos alcançar a qualquer momento e romper esta escuridão, romper este peso, romper este medo, romper estas lágrimas e passarmos a viver uma vida no perpétuo amor e misericórdia de Deus, onde a luz, ela brilhará na vida que é eterna. Instantaneamente, talvez o Senhor abra o meu entendimento e o seu para olharmos à nossa volta e falarmos: e agora? Não aguento mais. Eu não aguento mais chorar, Senhor. Os meus olhos estão como que assados, o meu nariz, de tanto chorar, Senhor, na tua presença. E aí a misericórdia do Senhor chega, invade aquilo que é instantâneo, que é só aquele momento, que é a sua ira, que nos abandonou e nos deixou ali. Sabe, o Senhor não suporta pecado, o Senhor não suporta injustiça. Tanto que quando o Senhor Jesus, perfeito que era, estava sobre a cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? De fato tinha abandonado mesmo, porque era tanto pecado meu e seu que estava sobre a cruz, que o Senhor virou os olhos, tirou os olhos daquilo que era uma carga de pecado absoluta do mundo sobre o Senhor Jesus Cristo, a perfeição eterna. Então, nesta noite, nós devemos ativar esta nossa espera pelas misericórdias do Senhor à meia-noite. Esta força que irá chegar sobre a nossa vida a qualquer momento no meio desta jornada. Esta exortação que o Senhor nos faz dizendo: no seu favor. O salmista nos faz dizendo: no seu favor, no favor de Deus, está a vida. E ele diz: terei vida, e vida com abundância. Agora, em nenhum momento, em nenhuma passagem na Bíblia, do primeiro de Gênesis ao último de Apocalipse, não há uma promessa de vida perfeita aqui nesta terra, de vida sem problemas, de vida sem lágrimas. Pelo contrário, que a vida após mim pegue a tua cruz. Quando ele vai prometer o que ele fará depois, ele diz: eu secarei as tuas lágrimas, quero dizer, ficarás chorando. Cruz tem peso. No mundo tereis aflições. Toma o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Ele não prometeu que não haveria jugo nem fardo. Ele só disse que seria leve e suave. Mas quer ver? Cruz, jugo, fardo, lágrimas. E aí, nós às vezes, no meio da nossa noite, nós pecamos. Porque nós dizemos: Senhor, o Senhor diz que é tão perfeito, que eu sou a sua imagem e a sua semelhança. Eu não consigo ser perfeito. E o Senhor diz que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me sinto tão sozinho. Eu me sinto tão angustiado. E aí, quando você menos espera, algo quente escorre sobre os seus olhos e sobre a face, lágrimas, choro, lamentações, que, aliás, o livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, no versículo 3, versículos 22 e 23, diz: as misericórdias do Senhor, veja, são a causa de não sermos consumidos, exterminados, acabados. E ele continua: porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E aí ele diz ao Senhor: grande é a tua fidelidade. Quando ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele estava dizendo isso.
Vai ter lágrima? Vai. Vou estar junto. Vai ter sofrimento? Vai. Estou junto. Vai ter problema? Claro. Você não me vê, mas eu estou junto. Tá difícil? Tá, estou vendo. E eu fico aqui do lado justamente para não poder te deixar desistir. Satanás lança uma flecha quando a noite chega, para dizer: Deus não existe, Deus não faz nada. Isso é conto de religiosos, de alguém que quer o seu dinheiro, que quer brincar com a tua fé, com a tua vida, com a tua cara, com a tua face. E o Senhor do lado só olhando e dizendo: não sabe o que está dizendo. Eu estou aqui o tempo todo. Só que nós, no meio da nossa noite, da nossa fraqueza, se nós nos desfalecermos, se nós perdermos o ânimo, se nós pararmos no meio da jornada, aí nós encontramos a falência total da nossa vida. Agora, Salmos 30, capítulo 30, versículo 5 diz: fala da manhã, mas e a meia-noite? A Bíblia, ela nos garante que esta misericórdia se renova a cada manhã. Mas e no meio da noite? A Bíblia fala que grande é a tua fidelidade e que as suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Mas e aí o profeta termina: tua é a fidelidade, grande é ela. Mas por que a noite então, pastor? Se a misericórdia dele é tão grande, por que é que eu passo problema? Por que é que eu tenho dores? Por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor levou alguém que eu amava? Aí a Bíblia está dizendo que a misericórdia dele é tão grande que no meio da nossa noite ele não deixa o pior acontecer com a nossa vida. Deus age em todos os minutos. Não é só quando o sol está brilhando. Não é quando a manhã está raiando. E mesmo que eu ou que você não consiga enxergar a luz do sol, obviamente, porque está noite na minha vida e na sua, o combustível para continuar é a fidelidade de Deus. É a misericórdia dele, que está entregue na nossa vida de minuto em minuto, de hora em hora, dizendo: você vai, você consegue, você pode. Eu sei que está difícil, mas olha, aqui tem uma porta, ali tem uma janela. Colocando uma ideia, colocando um pensamento, alguém para poder dialogar. Quando eu penso que vou desfalecer, eu recebo uma ligação. É o Senhor dizendo: a minha misericórdia te alcança. Pense. A Bíblia, ela conta diversas situações, e se nós pensarmos apenas em 2, Paulo e Silas já estavam presos. Eles não esperaram a manhã raiar para louvar. Prenderam eles, encarcerados, vigiados, e disseram: daqui não sai, daqui ninguém tira. E então, no meio da noite, eles começaram a louvar. Abriram a boca. Eles não olharam a circunstância. Eles não olharam se estava difícil. Ah, Senhor, o Senhor prometeu e não cumpriu. Ah, Senhor, o Senhor falou que estaria comigo. Nenhum dos dois começou a questionar. Pelo contrário, abriram a boca e louvaram. No meio da prisão, no meio da meia-noite. Um cantava, o outro orava e o outro cantava. E o terremoto da libertação veio, e você pode ler no livro de Atos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Eu quero te dizer nesta noite: não espere a alegria chegar na sua vida para que você tenha um relacionamento com Deus, para que você tenha fidelidade com Deus.
porque o louvor a Deus é o que antecipa o raiar do sol no meio da nossa noite. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, eu sempre cito este versículo em mensagens que faço, Paulo também dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele estava dizendo, eu posso sofrer que eu continuo sendo filho de Deus. Eu posso sofrer que eu sei que Ele continua cuidando de mim. E Ele continua no seu texto. Uma glória muito excelente, não atentando nas coisas que não se veem. Ele estava dizendo, olha, eu não estou vendo Deus aqui, mas eu creio que Ele está aqui. Eu não estou vendo a minha vitória, mas eu creio que ela está chegando. Eu não estou vendo minha porta aberta que eu preciso, mas eu creio. Eu não estou vendo esse recurso que eu pedi a Deus, que já me foi profetizado, que foi falado, que o Senhor já usou alguém em revelação, e até agora não chegou, mas eu creio. Não focando nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Ele estava dizendo, Senhor, me prometeu coisas financeiras, materiais, mas se não vier, eu quero, na verdade, é aquilo que eu não vejo, a glória eterna. É a coroa que o Senhor tem para a minha vida, aquela que não é temporal, aquela que está na eternidade, é atemporal, está fora desse cronos, desse relógio humano. A noite, ela às vezes na minha e na sua vida, ela parece interminável, infinita, porque nós às vezes estamos focados naquilo que nós podemos ver. Senhor, essa dívida me tira o sono. Senhor, esta falência tinha que acontecer comigo. Senhor, esta separação, eu queria não ser amigo, eu queria ser amor. Senhor, o Senhor me prometeu uma pessoa assim, e quando aparece uma pessoa assim na minha vida, parece que a noite o esconde, parece que vai embora. Senhor, esta doença que chegou no meu corpo, e nós focamos em todas essas coisas. O problema, o choro, a falta, o sentimento. O homem de unção é aquele que decide olhar nas coisas que não se vê. O homem que tem a unção de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, o filho de Deus, é aquele que tira o foco dessas coisas que o estão desgastando e começa a entrar um pouco na palavra de Deus, onde ela diz assim, para que te preocupar com o dia de amanhã? Se você se preocupar, a noite chega, você vai ser obrigado a dormir, amanhã vai vir do mesmo jeito. Se você se preocupar com a dívida, ela é dívida do mesmo jeito. Se você pagar, ela é dívida paga. Se você não pagar, é dívida. Se você se preocupar com o amor e o amor não está na decisão apenas da sua mão, ele vai continuar sendo um amor dividido. Então, para que se preocupar? E o Senhor disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que haveis de vestir, comer e calçar. Porque muito mais o Senhor cuida dos passarinhos e do lírio dos campos. E o Senhor diz, muito mais de ti eu cuido. E nós, às vezes, não olhamos a promessa de Deus, a glória invisível, a glória reservada, o financeiro que está às portas para ser aberto. E se não abrir, o Senhor nos dará o pão de cada dia, o maná diário. O propósito sendo forjado, isso nós não colocamos os nossos olhos. O caráter sendo desenhado. O meu e o seu sofrimento, ele é leve e é momentâneo comparado ao peso eterno da glória que Deus está gerando no caráter desenhado na minha e na sua vida.
espiritual. Aí, se abrimos a nossa boca, pecamos, blasfemamos, duvidamos. Mas nesta noite, esta palavra é para trazer a mim e a você tudo que pensei esta semana em cima desta palavra. A chegada da alegria é inevitável, porque a noite ela não dura para sempre. É o momento da conversão de escuridão para a claridade, de uma vida problemática para uma vida soluta, solucionada, de um problema que foi simplesmente desfeito. Encerra, sabe, esta noite com a certeza da vitória, o poder da transformação do quê, pastor? Da palavra, do Evangelho. Porque foi dito, o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus que muda, que altera. E altera o quê, pastor? Altera o homem que carrega escuridão. Altera a mulher que carrega dúvidas e amarguras. Para um homem de uma vida solucionada. Pastor, uma vida solucionada frente à palavra e ao Evangelho nunca mais terá problemas? Não. Haverão outras noites, enquanto estivermos aqui. Mas o Deus que solucionou esta noite, onde o sol chegou, continua sendo o mesmo. Sabe o caminho de desfazer a noite. Ele chama as estrelas por nome e elas atendem, diz a Bíblia. A alegria, ela é na verdade uma conversão divina. Se nós olharmos, João capítulo 16, versículo 20 diz: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Leia isso. João capítulo 16, versículo 20. A vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus, ele não disse que a alegria substituiria a tristeza. Ele disse que a tristeza se converteria em alegria. Muito lindo. Pense em uma mulher em trabalho de parto. Há uma dor intensa, não é verdade? Mas quando a criança nasce, é sorriso. Ela esquece a dor. E assim é a nossa vida diante do altar de Deus. A tristeza que eu e você sente, ela não será esquecida. Eu vou me lembrar, mas Deus irá transformar o nosso interior, o nosso ser, o nosso sentir, os nossos olhos em testemunha da fidelidade de Deus na conversão de tristezas em alegrias, de noites em dias brilhantes. Isaías capítulo 61, versículo 3, ele diz que Deus promete dar óleo de alegria em vez de pranto e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Existem palavras tanto no Novo quanto no Velho Testamento que mostram que Deus é o Deus que substitui tristeza por alegria. Ele não apenas remove a dor, ele substitui esta dor que eu e você sente por uma natureza divina, uma substância divina que irá trazer alegria, porque o sol da justiça nasceu. E a justiça de quem, pastor? De Deus, sobre a mim e sobre a sua vida. Para o crente, para nós, a alegria da manhã, ela é só uma possibilidade. Não, não é. É uma certeza. Para o crente, a alegria da manhã não é apenas uma possibilidade. É uma certeza que o Senhor nos dá. Mas por quê, pastor? Leia Malaquias 4:2, que já nasceu na cruz
e ressuscitou a nossa alegria. Se a sua noite, como a minha, ela está te conduzindo a um calvário, o seu amanhecer se chama ressurreição. Do que, pastor? De vida. Porque Jesus, ele tirou de dentro daquela sepultura, quando ele ressuscitou, tirou o espírito da morte. Ele terá um poder que irá levantar isso que está morto aqui dentro, que está morto aí dentro, chamar a realidade da vida e dizer: olha, sorria, existe vida. Existe vida. Se você tiver que chorar, chore na minha presença. Não chore de angústia. O teu Deus te sustenta no meio da noite para que você permaneça nele. O teu Deus te levanta do meio da tristeza para que você permaneça nele. Deus não te sustenta na noite para que você permaneça no meio da noite. Deus te sustenta no meio da noite para que você permaneça nele. Porque quem está nele encontra a alegria. Ele te sustenta no meio da noite para te colocar evidentemente em uma manhã. A tristeza na minha vida, na tua vida, ela tem um prazo determinado por Deus. A alegria da manhã, ela tem hora marcada para chegar, ela é inevitável. Levante a cabeça nesta noite e olhe que o Senhor, Ele não nos abandona. Não podemos negar. Isso daqui não é nenhuma pregação psicológica para levantar o teu ego. É dizer: a noite ela é real tanto para você quanto para mim, mas ela não é eterna. As nossas lágrimas, elas são contadas por Deus, diz a Bíblia. O nosso louvor, ele funciona como funcionou de Paulo e Silas, como um terremoto. E o favor de Deus, a vida de Deus, ela chega na minha e na sua jornada, estada no meio da noite. A noite, ela pode estar nos cobrindo, nos encobrindo, nos escondendo. E podemos hoje, nesta mensagem, estarmos vivendo um período de noite. Mas eu te chamo a fazer 3 coisas antes que o dia amanheça. Dobre os seus joelhos e agradeça a Deus. Leia Salmos 30, versículo 12, e você verá que a gratidão na dor é o melhor e maior ato de fé. Agradeça a Deus no meio da noite, no meio da dor, no meio da angústia. Comece a louvar o Deus que já decretou a tua vitória e o teu dia. A segunda coisa, declare a promessa de Deus na sua vida. Jeremias 29:11. Lembre-se que os planos dele, como diz aí, são de paz e não de guerra na sua vida. São de bem e não de mal, para dar o fim que você espera. Porque nem eu e nem você espera maldade para nós, tristeza para nós. Esperamos alegria. E esperamos presença de Deus. E a terceira coisa, efetivamente, abra o teu coração para o Consolador chegar na tua vida, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da tristeza da noite. 2 Coríntios capítulo 21, versículos 3 e 4. Receba na tua vida o Espírito Santo, o Deus que te trará a consolação. Sabe, que te embala no colo, no meio da tua dor até o que o sol raiar. Entregue esta noite, com estas 3 coisas, a tua vida ao Senhor, os teus problemas ao Senhor. E você verá que o decreto de Deus para a sua vida hoje é: a alegria está chegando. A vitória está batendo à sua porta. O que está sufocando a tua audição não te deixa ouvir que a vitória está aí batendo a porta. Deixa o Senhor falar ao teu coração e saber que
Problemas todos passamos. Angústias nos alcançam. Lágrimas também. Dores, óbvio. Somos humanos. Mas temos um Deus que antes de qualquer coisa, na nossa vida, não pelo nosso merecimento, Ele vela pela sua palavra. E Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Feche os seus olhos. Existem pessoas que estão vivendo momentos tão doloridos que te falta palavras para orar. Existem alguns de nós que em alguns momentos se recolhe em sua insignificante solidão, se por assim dizer, para dizer uma miséria de solidão. Mas você olha para um lado, para o outro e você fala: nem lágrimas mais eu tenho para chorar. Hoje eu quero orar pela minha vida e pela tua vida. Eu ontem falava com um grande amigo, meu querido, amado, irmão Ivo, que tem uma cruz pesadíssima. Uma cruz pesadíssima. E mesmo assim, cada momento que este homem me manda uma frase, uma palavra, um áudio, ele está confessando com os seus lábios que nada pode fazer, que a sua vida, de forma geral, está nas mãos de Deus. Dias passados, eu recebo uma mensagem dos Estados Unidos, alguém me dizendo: pastor, me ajude em oração, porque eu estou passando por um momento de tamanha dificuldade. Tempos atrás, alguém me dizia: olha, eu não sei o que fazer. Eu sei que existe uma promessa, mas não é apenas eu que tinha que enxergar esta promessa. E eu disse: temos que orar. E nesta noite eu quero te dizer: não há nada que eu e que você possa fazer diante de situações que apenas Deus pode tocar. E eu te convido neste auto-reconhecimento nesta noite. Dizer: Senhor, a minha vida eu coloco nas tuas mãos. E orar comigo. Senhor Deus, Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste nome agora eu oro, na tua santa e bendita face eu estou diante dela, para apresentar, meu Deus, a vida desta pessoa que ora comigo, com fé, para apresentar diante de ti a minha vida, para apresentar, ó Pai, aos teus pés a família desta pessoa, a minha família. Senhor, no decorrer da nossa vida e da nossa jornada, se nós pararmos, a bem da verdade podemos dizer que tivemos momentos de alegria, sim, mas, Senhor, quantos deles foram de noites, de lamentações, de escuridão, de perdas, de dúvidas, de palavras mal colocadas, mal faladas. Meu Pai, de portas que fechamos ou que fecharam, de caminhos que foram destruídos diante de nós ou nós mesmos destruímos com a nossa insignificante
adoração, às vezes, ao nosso conhecimento. E a tua palavra, ela nos diz que o Senhor não divide a sua glória. E nesta noite o teu Espírito, Pai, ele me leva a orar neste sentido, que às vezes o nosso sofrimento ele chega, é porque nós não estamos colocando Deus acima de tudo. E nós estamos colocando a importância primeiro do relacionamento. Estamos colocando primeiro a importância do conhecimento profissional, da busca pelo conhecimento científico. Meu Pai, nós estamos colocando, Senhor, às vezes, a nossa fé em alguém que é igualzinho a nós, falho. E o Senhor não divide a sua glória. E o Senhor nos faz parar, às vezes, no meio de uma noite, para reconhecermos que sem a sua luz não somos nada. Que sem as suas mãos para nos segurar, tropeçamos e caímos. Meu Pai, que se não for as tuas mãos, os obstáculos não são superados. Oh, meu Deus, nós oramos nesta noite para apresentar a Ti, Senhor, esta noite psicológica, espiritual, esta noite material. Ó Deus, este problema financeiro, esta falência, este problema, meu Pai amado, sentimental, no meio do casal, este problema, meu Deus, que afeta às vezes o seio da família, a relação do pai com o filho, do filho com a mãe. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, Pai. Se existe na nossa vida qualquer coisa que nós tenhamos feito para atrair esta noite que muitos de nós estamos envolvidos, te pedimos humildemente nesta noite perdão. Nos dobramos diante de Ti e reconhecemos que fora de Ti não há outro Deus, que fora de Ti não há nada e não há ninguém, Senhor, que fosse capaz de estender o universo com as próprias mãos, de chamar as estrelas pelos nomes. Oh, meu Deus, de separar água, de separar terra, de colocar luminares. Tenha misericórdia. Ó, meu Pai, não haveria ninguém, Senhor, não é, Senhor, ó Pai querido, neste mundo, neste planeta, mas no universo como um todo, capaz de ter o poder que o Senhor detém. Meu Deus, então o Senhor é poderoso e eu creio para tocar agora na vida deste homem, na vida desta mulher, que está enfrentando uma noite, Pai, na sua saúde. Agora, neste momento de oração, nós damos uma ordem para que saia deste corpo toda a diabetes, toda a leucemia, todo câncer, toda AIDS, toda infecção, toda inflamação, toda artrite, bursite, todo espírito de enfermidade que ataca esta vida. Nós damos uma ordem agora pelo poder do nome de Jesus, para que saia e que esta pessoa, ela tenha, Senhor, um amanhecer seu na sua vida. Um amanhecer do teu Espírito, que trará a cura, que trará a prosperidade, que trará a alegria. Oh, Senhor, nós nos dobramos diante da tua grandeza, para que o Senhor, ó Pai, faça amanhecer nesta noite, onde as portas estão fechadas do emprego, da renda. Pai, tenha misericórdia, que os laços agora desta união sejam reatados, e que todo o espírito, Senhor, da incompreensão, espírito, meu Pai amado, da separação, espírito, Pai, que fere este coração, seja dissipado, desfeito, expulso,
para que a tua alegria chegue. Em nome de Jesus nós oramos e tomamos posse, Pai, da nossa vitória, do nosso amanhecer, da tua luz que, enfim, clareia os nossos caminhos e os nossos momentos mais escuros. Te louvamos, porque sabemos que tu és Deus que promete e cumpre, e que apesar de sermos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. Te louvamos da beleza da tua santidade e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Querido amigo, irmão, eu quero agradecer a você, não citarei nomes, para não incorrer ao risco de deixar alguém de fora, mas que o Senhor possa abençoar a sua vida. Sabe que eu em Cristo os amo do fundo do coração e que o Senhor possa abençoar sua vida, seu casamento, sua casa, suas finanças, sua saúde, o seu deitar e o seu levantar, porque Ele é o guarda de Israel que não dorme e não tosqueneja. E a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Entregue-se ao Senhor nesta noite, experimente a sua misericórdia e verá que o sol da justiça irá raiar à meia-noite na sua vida. Deus abençoe. Amanhã eu estarei aqui, neste mesmo canal, com uma nova palavra, acredito eu, do coração de Deus, para o meu e para o seu coração. Deus abençoe. Eu te espero amanhã, às 7 da noite. Até lá.